Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. É com grande alegria que eu sempre entro nos cultos online para desejar tudo de bom para vocês, saúde, paz, harmonia no lar. E gostaria de compartilhar um versículo que encontra-se em Mateus 6:33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Queridos irmãos, se nós buscarmos, colocarmos Deus em primeiro lugar em todas as nossas necessidades, em toda a nossa vida, nós encontraremos paz. Estamos sozinhos? Eu não me sinto só, não sinto solidão, apesar de no meu lar estar só eu não, eu e Deus e o Espírito Santo nos auxiliando. Eu desejo a todos os irmãos, nesse momento de união, nós vamos compartilhar o culto, vamos ouvir os louvores, a oração, as pregações que serão dirigidas a nós e possamos tirar proveito. Que Deus abençoe os irmãos este dia. Obrigada. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Batista Moriá. Hoje eu gostaria de deixar com vocês uma passagem da Bíblia que está em Romanos 8, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a Bíblia diz, Deus deixa bem claro para a gente que a nossa vida, apesar de ser um presente maravilhoso, que ela não seria fácil, mas que a gente precisa acreditar no amor de Deus, acreditar nesse amor imenso que nos faz prosseguir e nos faz
continuar apesar de toda a tribulação. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem de que, apesar de tudo que possa acontecer na nossa vida, Deus sempre vai estar do nosso lado e vai estar com a gente nos ajudando. Então, vamos orar e agradecer a Deus por isso. Querido Pai, nós nos agradecemos por nossa vida, por esse amor tão grande que o Senhor tem por nós e queremos te pedir que continuemos acreditando firmemente nesse amor para que possamos seguir. Em nome de Jesus. Amém. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Igual a ti não há. Bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Igual a ti não há. Bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Igual a ti não há. Bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Boa noite, queridos irmãos. Cabe a mim hoje uma tarefa muito agradável, que é apresentar o nosso pregador. O pregador de hoje é o pastor Neilson Flaudívio dos Santos. Ele é pastor da Segunda Igreja Batista da cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro. Pastor Neilson foi para a nossa igreja na Chatuba quando era um pré-adolescente, com a mãe dele e irmãos. Ele cresceu na nossa igreja, estudou, foi uma grande bênção por onde ele andou, foi pastor da igreja onde ele foi batizado e atualmente é pastor na Segunda Igreja Batista de Três Rios, como estou falando. É uma grande alegria poder ouvi-lo, os irmãos vão ficar contentes e eu fico muito contente que os irmãos possam conhecer o querido pastor Neilson. Boa noite. Olá, queridos, queridas, graça e paz, Deus abençoe grandemente a vida dos amados. Um forte abraço em cada um, especialmente ao pastor Elias e sua família, pastor abençoado, uma família abençoada. Temos um carinho muito grande por essa família, marcou muito a nossa infância, adolescência, e louvamos a Deus pelo ministério que desenvolveu ali na PIB, em Chatuba, quando ainda éramos bem jovens. E Deus abençoe grandemente a vida do pastor, o ministério e sua família. E agradeço por essa oportunidade, esse convite através da irmã Irene, que nos convidou para transmitir essa palavra nessa oportunidade. Que Deus continue abençoando. Sou pastor da Segunda Igreja Batista em Três Rios e também trago o abraço da Segunda Igreja. E Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos neste tempo, neste momento também de desafios, mas também de firmeza na palavra de Deus, porque é
o nosso sustento. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado, querido Deus, por esta oportunidade de vida, por esse momento singular de estar aqui com teus servos e servas e também outras pessoas amigas, parentes, familiares que estão acompanhando esta celebração, que irão estar acompanhando em outro momento. Desde já esteja abençoando, fortalecendo suas vidas, orientando para que tenham também temor a Ti e vivam, Deus, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Suplicamos a Tua direção sobre a ministração dessa palavra, que Teu Espírito complete essa palavra em cada coração, é a nossa súplica, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma narrativa com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda. Eu quero, na verdade, lembrarmos, recordarmos de algumas porções da palavra de Deus que nos fortalece nesse tempo. E para tanto eu gostaria de falar com os irmãos sobre o seguinte tema, né? Lições na pandemia. Esse é um assunto que está foco nesse tempo, nesses dias que estamos vivendo, né? Segundo a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença, e no nosso caso aí essa Covid-19. Mas nós precisamos, em meio a qualquer situação, que seja essa, agora e depois, estarmos tirando lições que nos fortalecem, lições que nos levam mais sempre para a presença de Deus, o temor a Deus e o comprometimento com Ele, né? Já em João, capítulo 16, 33, nosso Senhor Jesus já nos deixou essa advertência, essa orientação, quando Ele disse: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então já estamos aí mais do que orientados, ensinados, discipulados pelo nosso Mestre, e ele já nos disse que esse mundo não seria fácil, né? Seria de momentos difíceis, mas que nós precisamos estar firme nos seus ensinos, nas suas verdades, na sua presença em nós, acima de tudo, através do seu Espírito. E eu compartilho com vocês 3 lições desse momento, da situação que estamos vivendo nesses dias, né? Nesse tempo e meses já. A primeira lição é a lição do seguinte: o medo é real e necessário. Nós não desejamos, né, não queremos ter medo, mas o medo de alguma forma ele faz parte dessa natureza humana. Já no início dessa pandemia, eu lembro de uma mensagem que o pastor Elias ministrou, eu tenho ela guardada ali no celular, já compartilhando a palavra para os irmãos, quando ele falou sobre o medo, né? E o medo é algo que faz parte do nosso convívio, da nossa vida. O que nós precisamos ter é equilíbrio para que esse medo não nos deixe inoperantes ou crie problemas maiores, mas de alguma forma ele nos ajuda até mesmo a preservar a vida, né? Porque quando temos medo nós temos mais cuidados, e nós estamos vendo isso muito claramente nesse momento. Então o medo ele é real e ele é necessário, mas nós precisamos estar atentos, né? O medo, a dor, exemplo, né? Eu lembro quando eu fiz a minha monografia no final do meu curso de seminário, e eu discorri sobre por que os cristãos sofrem, né? Que era um questionamento, o cristão deveria sofrer, mas a dor, ela faz parte também dessa natureza humana, uma doença rara em que a pessoa não sente dor nenhuma. Isso é terrível, porque como ela saber o que está sentindo, né? Alguns sintomas que a gente tem, uma dor de cabeça, um mal-estar, mostra que nosso organismo não está bem. Nós precisamos estar sempre fazendo alguns exames, até mesmo quando não estamos sentindo nada, porque os órgãos podem já estar em um estado de desequilíbrio e se faz necessário um acompanhamento, um cuidado, né? Então o medo, a dor, essas coisas, elas de alguma forma fazem parte dessa natureza humana e nós precisamos procurar compreender. Mas nós somos abençoados, fortalecidos pela palavra de Deus. Ele nos orienta de várias maneiras, né? Por exemplo, lá no Salmo 23, versículo 4, diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Essa convicção, a certeza que o Senhor está cuidando de nós,
Isso é tremendo, é maravilhoso, né? O Josué 1,9 vai dizer: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, em qualquer situação, como nós estivermos. Quando nós temos essa fé no Senhor, nós temos essa convicção que o Senhor está conosco em qualquer situação, em qualquer circunstância. Também o Salmo 27,1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Então, um medo que não pode ser excessivo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Paulo é tremendo, né? Podemos recordar outra passagem bíblica lá de Filipenses 4, versículo 7, quando ele diz àqueles crentes naquele tempo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Palavra confortadora, e foi naquele tempo para aquele servo do Senhor, e é para nós agora e em qualquer geração, em qualquer tempo, né? Precisamos guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Às vezes ficamos demasiadamente preocupados, ansiosos, né? A coisa nem aconteceu ainda, e nós já estamos demasiadamente preocupados, com medo às vezes exagerado. Então, devemos estar atentos e ter esse cuidado, mas estarmos cientes de que o medo é real e se faz em algumas situações até necessário. Segunda lição que nós aprendemos nessa pandemia: tudo é passageiro, mas tem o seu valor, tem o seu sentido, o seu objetivo, né? As coisas vão passar, esse mundo aqui nada é permanente, né? Mas nossa vida na presença do Senhor, com o Espírito de Deus em nós, ela é eterna. Então as coisas que estão acontecendo aqui vão passar. A gente tem uma palavra muito tremenda lá de Eclesiastes, muito conhecida essa passagem, né? Eclesiastes 3, de 1 a 8, vai dizer assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. E aí eu destaco e lembro muito bem, né? Esse tempo de abraçar e tempo de não estar se abraçando. Estamos vivendo um tempo. Então, a segunda lição: tudo é passageiro, mas tem o seu valor. Daqui a pouco, em nome de Jesus, vamos estar aí nos abraçando, ou será que vamos estar aproveitando para nos abraçar mais, para estarmos mais em comunhão uns com os outros, né? Certamente, como servo de Deus, na ação do Espírito, nós vamos estar melhorando, porque em meio às circunstâncias, situações que nos envolvem, nós buscamos aperfeiçoar e melhorarmos na presença do nosso Deus, né? Então não devemos nos desesperar, não devemos estar demasiadamente com medo, mas devemos entender que as coisas vêm, mas elas passam. Mas aquilo que é primordial, que é principal, nós devemos deixar que permaneça como a presença de Cristo em nós. Terceira lição também que aprendemos nessa pandemia é que somos todos vitoriosos. Vencemos a morte? Vitoriosos, né? Se estamos aqui agora, eu estou falando, estão tendo notícia de mim ou de vocês, vocês estão nos ouvindo, estamos aí, é porque vencemos, somos vitoriosos e vencemos aí esse momento tão triste, né? Ao longo desses meses, quantas vidas ceifadas, e ainda estão acontecendo casos ainda pela essa enfermidade, por esse vírus
terrível, mas nós estamos aqui, somos vencedores, porque até então estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Então somos todos vitoriosos, mas vencemos a morte. Talvez essa do Covid até o momento sim, né? Mas olha a palavra de Deus lá em Romanos 8:36, quando Paulo fala sobre essa questão da morte. Ele diz assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ou seja, na verdade a morte ela está presente, ela faz parte dessa natureza também humana. Um dia iremos morrer, mas o consolo, o conforto que nós temos na palavra de Deus é que a nossa vida ela é mais do que simplesmente esse corpo físico que vai se deteriorar, que vai acabar. Isso é tremendo, porque Deus nos criou para a eternidade. Deus não nos criou para a morte, Ele nos criou para estarmos com Ele eternamente. É por isso que Ele envia seu Filho Jesus e Ele nos dá essa esperança, essa certeza. E a gente então vive nesta alegria em meio ao sofrimento, à dor. A gente sente, a gente chora, a gente sofre, mas a gente tem uma esperança, a gente tem essa convicção. Paulo, ainda prosseguindo aí nesse capítulo de Romanos 8, ele diz assim, lá no versículo 10 ao versículo 11: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Glória a Deus! O Espírito do Senhor habita em nós. Que bom quando a gente entende as verdades de Deus. Que bom quando o homem compreende o plano de salvação, que Deus nos criou para a eternidade, e que essa eternidade já é vivenciada agora, nesse prazer, nessa comunhão, de estarmos louvando, de estarmos adorando, de estarmos nos encontrando, compartilhando um com o outro as lutas, né? Orando, intercedendo. Como é gostoso a gente orar, né? Aprendi desde criança lá, ainda com o pastor Elias, era o nosso pastor na Chatuba, pequeno, minha mãe levando para a igreja dos cultos de quarta-feira, de oração, e a gente temos momento de ouvir a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, né? Há pouco tempo estava compartilhando, alguém que estava escrevendo, dizendo, parece que não vale a pena, quantas mensagens já ouvi, quantas coisas, será que valeu a pena mesmo ver tudo isso? Imagina a gente que no convívio cristão desde a infância, né? Eu lembro de algumas ilustrações que o pastor contava e nunca, não apago da minha mente, não esqueço. E esses ensinos, essas lembranças, faz com que a gente se fortaleça na fé e na confiança no Senhor. Mas aí alguém estava corrigindo dizendo, você lembra quantas vezes você já se alimentou? Já contou, né? Quantas vezes se alimenta, o café da manhã, o almoço, à tarde? E às vezes a gente não se apercebe, né, de que ao nos alimentarmos, quantas vezes nós nos alimentamos na nossa infância, né, nós nos garantimos a nossa permanência hoje, a saúde, o equilíbrio, né? É evidente que é um aprendizado aí, a Irene sabe muito bem, agora minha filha também, Emanuela, que está formada na área de nutrição, né, que às vezes a gente exagera em comer um alimento em excesso, a gente exagera algumas coisas, mantendo o equilíbrio, então a gente vai manter uma saúde bem melhor, mas é necessário se alimentar sempre. E aí, essa questão da saúde, do equilíbrio de estarmos vivos hoje, é porque nós não deixamos de nos alimentar. E esse alimento também espiritual, ele nos fortalece. E às vezes nós nem percebemos, mas na nossa maneira de agir, de proceder, está lá aquele conceito, aqueles ensinos que permanecem em nossas vidas, que permanecem no nosso subconsciente. E aí na nossa maneira de agir nós vamos ver, pelo ouvir a palavra, por cantar, por estar em comunhão no corpo de Cristo, aquelas mensagens que foi transmitida para nós, e vai formando o nosso conceito, nossa maneira de agir e nossa maneira de viver. Então nós precisamos estar realmente sendo fortalecidos. Então nessa terceira lição, somos todos
vitoriosos, vencemos a morte sim. Nós já estamos com essa situação resolvida, que embora nosso corpo irá perecer, mas nós temos a garantia da vida eterna, porque o Senhor Jesus venceu e nós herdamos com Ele também essa vitória, né? Concluindo essa narrativa, essa palavra sobre essas lições na pandemia, nós podemos lembrar o seguinte, recordar um pouquinho, né? O medo é real e necessário. Tudo é passageiro, mas tem o seu valor. Somos todos vitoriosos, mas, na verdade, mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Romanos ainda 8, 37 e 39, Paulo ele conclui nessa narrativa da vida, no tempo dele, naquele contexto em que ele estava com as pessoas, em meio também às lutas que eles tinham, em meio às dificuldades. Imagine ainda as limitações muito maiores do que a nossa em nossos dias hoje, né? Que nos facilita, que nos dá oportunidade de uma vivência melhor, um convívio melhor. Aí ele transmite essa palavra que é uma inspiração para nós, e eu quero compartilhar também essa última narrativa com os irmãos. Romanos 8, de 37 a 39. Mas em todas estas coisas, e aí podemos acrescentar o Covid-19, ou seja lá o que for, ou qualquer outra coisa, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que palavra tremenda, que inspiração. E Paulo, então, ele tem muito bem essa convicção, né, quando ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu morro com Ele e eu vou viver a eternidade com Ele, então está tudo bem. Eu quero viver, eu quero me cuidar, eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para preservar a minha vida, para que eu possa glorificar a Deus o melhor possível, anunciar, testemunhar, ajudar as pessoas neste mundo. E quando Ele permitir que eu venha partir dessa vida, eu estarei também na eternidade com Ele, estarei na comunhão com Ele, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos abençoa grandemente. Querido e querida, continue nessa caminhada de fé, nesse desejo ardente de servir ao Senhor, de louvar a Deus. Coisa tremenda e gostosa é estarmos louvando, cantando, compartilhando as mensagens de Deus com os acordes, né, com harmonia. Que Deus continue nos fortalecendo os irmãos, abençoando grandemente as suas vidas, que o Senhor continue preservando as nossas vidas, nos livrando do mal, não simplesmente para nós estarmos bem, vivermos bem, mas para o louvor e a glória dele. Então, sendo canal de bênção, estando aí nessa comunhão, compartilhando com tudo que temos e que somos. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor complete essa palavra em cada coração e nós possamos estar sempre tirando lições que nos inspiram, lições que nos levam mais para a presença de Deus, lições que nos fortalecem e que nos ajudam a continuarmos sendo mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por a vida desse teu servo da Igreja Batista Moriá, a vida do pastor Elias e sua família, que eles continuem nesse ministério tão abençoado. Ó Deus, uma família tão abençoada que serve e glorifica o teu nome, teus servos e servas também, daí, daqui e aonde quer que esteja, Senhor, espalhado pela face da terra. Que a tua graça, a tua misericórdia, as tuas bênçãos seja sobre todos eles, sobre todos nós, hoje e sempre, no nome precioso de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Forte abraço, queridos e queridas. Graça e paz. Neilson, é uma alegria muito grande
ter você conosco nesta noite. Queria falar que nem Paulo. Estou feliz porque lembro da sua origem. Como Paulo escreveu a Timóteo, sabia que Timóteo tinha uma fé não fingida, porque aprendeu com Aloíde e Eunice. Queria falar com você nesta noite de uma boa lembrança que eu tenho da sua mãe e de você quando pequeno, porque eram amigos dos nossos filhos quando pequenos também. Sua mãe era muito especial no tocante a ser uma mulher de fé, de esperança, de luta, de coragem, atenciosa. E é uma coisa que você não sabe, mas gostaria que ficasse nas suas lembranças. Ela foi a única irmãzinha que visitou o meu bebê quando estava internado. Foi uma experiência inesquecível e isso leva essa alegria dela ter estado comigo naquele momento tão crítico da minha vida, foi inesquecível. A outra coisa foi no casamento da sua irmã, quando ela organizou uma festa muito bonita, muitas coisas para comer, e pela primeira vez eu recebi um presente pelo casamento de uma moça da igreja. Um vestido muito lindo e uma colcha para a minha cama de casal. Você é inesquecível desde aquela criança e de vez em quando lembro de você nas minhas orações, porque você realmente tem origem batista de nascimento e vida religiosa e produtiva por longos anos. Parabéns.